Viu? Você manda daí pra mim o... Pra mim não adianta, quem que tem o telefone da Dália, da minha mãe? Ah, Jesus, aí que adianta. Tá. Deixa eu buscar. Com licença, senhoras e senhores, antes de um dos pastores dirigir a palavra de Deus no meio de nós, a filha Leandra nos enviou um vídeo com o testemunho dela que está em espírito e alma junto conosco. Iremos ouvir então a declaração que a Leandra mandou para familiares e amigos. Muito obrigado. Eu deveria estar gravando esse vídeo, mas eu não posso sair. Então, eu resolvi gravar um vídeo para me fazer presente também de alguma forma. Eu não vou falar por pai as coisas, porque eu não preciso falar nada para ele, ele não vai vir agora. E o que eu precisava falar para ele, eu já falei em vida. Eu tentei honrá-lo em vida. E ele sabia quanto eu amava ele, quanto eu amo ele, né? Mas o texto que eu quero está no Salmo 40, no versículo 7 a 10. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E quem conheceu o Pai, quem conviveu com ele, sabe que isso é verdade, né? Então ele cumpriu a missão dele, ele combateu o bom combate. E eu queria falar um pouquinho sobre o pai. Com 11 anos, já queria ser pastor e foi para o seminário muito cedo, né? A gente nem consegue imaginar os dias de hoje como foi isso para ele. E a gente sempre ouviu as histórias dele, de andar a cavalo, ele trabalhando no Espírito Santo, né? do estágio, depois quando ele conheceu a mãe. Mas as coisas que mais a gente é grato, eu e meus irmãos, a gente sempre conversa sobre isso, é o quanto o pai, ele e a mãe, eles nos ensinaram os caminhos de Deus. E esse é o legado que ele deixou para a gente. Muitos outros, mas esse é o mais importante. E o pai sempre foi uma pessoa muito unida, né? Então, por exemplo, a gente estava reunido com a família, né? E tinha um monte de cadeira, e tinha um banquinho simples. Ele ia lá, não tinha ninguém sentado, ele ia, sentava no banquinho. Eu deixava as cadeiras melhores que os outros, e foi assim a vida toda, desde que ele era criança, que a gente se conhece com Jesus, né? E quem conviveu com ele pode confirmar isso. E pai sempre foi um servo fiel que amou muito a Deus e ansiou por estar na presença de Deus. Então agora que a gente possa pensar nele estando no abraço de Deus, no abraço do Pai Celestial, no abraço do nosso Pai Celeste. E é isso. Eu não consigo falar mais. Mas eu queria muito estar aí para abraçar todo mundo, para passar por isso junto. Mas eu estou bem longe. E esse foi o jeito que eu encontrei de me fazer presente também nesse momento. Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês. E não esqueçam nunca.
que Jesus morreu por cada um de nós. E é isso que o Pai sempre pegou. E é isso que a gente vai continuar falando e propagando o amor de Jesus. Para que um dia a gente se reencontre. Eu até brinquei com ele no áudio que eu mandei. Uma música, né? Além de Jordão, que belo será se tu chegares primeiro que eu, avise que eu também chego já. E para Deus, um dia com 1000 anos, né? Então, a vida é um sopro. E passa muito rápido. E é isso. Então, eu queria estar gravando esse vídeo, mas eu não posso sair. Então, eu resolvi gravar um vídeo. Queridos irmãos, na fé em Cristo Jesus, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pastor Firmino Bündchen, nascido em 27/12/1943, em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Veio a falecer no dia de hoje, 17/3/2025, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, alcançando a idade de 81 anos, 2 meses e 20 dias. Casou-se com a Célia Marise Bündchen em 9/1/1971. Então deixem enlutados a sua esposa Célia, os filhos Leandra, Heber, Dayana, Priscila, 11 netos, 3 bisnetos, também o sobrinho, o pastor Cláudio, considerado como filho, demais também parentes e amigos. Convido vocês a cantar um dos hinos que está aí, com o título Pastor do Povo Santo.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui reunidos para o ato de despedida do nosso irmão, pastor Firmino Vinci, a quem o Senhor chamou para o descanso eterno em seu aconchego amoroso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Convido ao pastor Martin, que fará algumas leituras bíblicas para este momento. Assim diz o Senhor: tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Palavras de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Irmãos, queremos que você saiba na verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Também diz a palavra de Deus no Evangelho de João 14, 1 a 6. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até ao Pai, a não ser por mim. Cantamos mais um hino, o hino Em Jesus Amigo Temos, está no outro lado da folha de vocês, na última página. Em Jesus Amigo Temos.
Familiares, amigos, tomo a liberdade de dizer do meu pastor, pastor Firmino Bintin. Algumas vezes que encontrei com a Célia e o pastor Firmino, eles sabem que eu gosto muito de salmos. E um salmo muito tradicional, talvez um dos mais decorados, que é o Salmo 23, é o que eu gostaria de utilizar para esse momento. Que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu tenho certeza que se o pastor Firmino fosse preparar uma mensagem, ele também ia gostar de saber o que Lutero falou a respeito desse salmo. E Lutero, ele chama este salmo de salmo de gratidão. E ele continua dizendo: no qual um coração cristão louva e agradece a Deus por ensiná-lo e mantê-lo no caminho certo, confortando e protegendo em todos os perigos através da sua santa palavra. É o que diz Martinho Lutero. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sempre que eu leio esse salmo, e é sempre mesmo, eu gosto de colocar esse primeiro versículo numa forma de pergunta: nada me faltará? Nada mesmo? Talvez esse seja um momento que dê a impressão de que falta muita coisa. Faltam até palavras para consolar. Muitas pessoas até comentam: pastor, às vezes quando eu vou num velório, eu não sei o que dizer. E a gente costuma dizer: não precisa dizer nada. Mas também faltará o abraço daquele que amamos. Faltará uma próxima conversa. Faltará um próximo olhar. E aí, se eu ficar apenas na pergunta de realmente não faltará nada, eu vou ficar aqui em questões subjetivas e vazias e vou esquecer daquilo que o Salmo realmente está dizendo. O que não me faltará? Qual é a promessa de Deus diante da realidade da morte? E aí, queridos irmãos na fé, nós temos que falar com toda a convicção de que esta é uma situação que assusta muito as pessoas que não estão preparadas. Nada me faltará. Porque para aquele que crê, mesmo neste momento consegue dizer: nada me faltará. Porque se estamos no temor de Deus, não nos falta nada. Mas se não estamos no temor de Deus, nós vamos ter que afirmar: falta tudo. Este é um salmo que ele traz muitas palavras de conforto, de convicção de alguém que realmente encontrava sua segurança nele. Ou seja, não nos falta companhia.
É um salmo que também nos mostra que o Senhor nos provê, o que significa que não nos falta aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Porque com Jesus Cristo, nada nos faltará. Jesus Cristo é quem transformou esta realidade em que nós nos encontramos hoje, a realidade do pecado e da morte. Ele transformou isso numa realidade de perdão, numa realidade de ressurreição, numa realidade de vida eterna. Então, se a gente for se perguntar a quem apenas eu devo recorrer neste momento, me adiantaria recorrer a algum ser humano? Recorrer às minhas próprias forças? E a resposta ela é óbvia, é claro que não. Isso significa que nós estaríamos edificando a nossa vida em areia, sem um fundamento sólido. Estaríamos construindo as nossas convicções em algo que se desmorona no momento da morte. Então, a única base segura para um dia como este é olhar como o salmista olhou para Deus e dizer: este é o meu bom pastor. O bom pastor Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. E é assim que nós vamos conseguir falar junto com o salmista: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Senhor, o que quer que aconteça na minha vida daqui para frente, eu sei que o Senhor continua comigo, assim como Ele esteve ao lado do pastor Firmino durante toda a sua vida. E assim mesmo na hora da morte, Cristo está conosco, porque é sua promessa: hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus Cristo para um dos malfeitores ao seu lado na cruz. A morte, ela perdeu totalmente o seu poder com a ressurreição de Jesus. E é justamente por isso que nós não precisamos temer a morte, porque podemos estar certos também da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a convicção do nosso pastor, do meu pastor. E tem uma coisa que me chamou a atenção quando a Célia falou: pastor, usem o talar, né, com a estola vermelha. E logo me veio à cabeça: mas não seria o momento de estola vermelha? Nós estamos na quaresma, porque seria a estola roxa. E daí me veio uma outra questão na cabeça: mas a estola vermelha é uma estola que representa momentos da igreja em que se celebra. É uma estola que muitas vezes está presente em aniversários de congregações, no dia da Reforma, no Pentecostes. Entendo que o pastor Firmino pensou: hoje é um dia de celebração. Não é tão fácil, porque a gente também tem a dor da perda, a saudade. Mas hoje sim, para o cristão é um dia de celebração, porque para o meu pastor acabaram todas as suas amarguras. Todos os seus sofrimentos se findaram. Esse pastor que me chamava de meu pastor, e eu chamava ele de meu pastor também. Esse pastor que respeitava tanto vocês que estão aqui. Esse pastor que deixou exemplos de fé e vida e que testemunhou até o último momento que ele pôde. Enquanto ele conseguiu, ele testemunhou. Esse pastor que batizou tantas pessoas, que casou tantas pessoas e que confortou muitos de vocês, amigos e familiares. Ele muitas vezes falou a vocês sobre a certeza da ressurreição e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Meus amigos, meus irmãos na fé, não é fácil um momento desse. Dor, saudade, tudo isso é muito natural. Chorar, prantear, lamentar. Mas a quem jamais se preocupa em enfrentar um momento assim, talvez terá dificuldade em encontrar um consolo.
Mas a todos aqueles que ouviram esta palavra de consolo deste pastor e entenderam que esta palavra que ele anunciava era a palavra de Deus com toda a certeza e a convicção da sua salvação, que era a palavra de um Deus que nos garante que nós podemos estar tranquilos no momento desse, com certeza estes aprenderam a apoiar a sua vida no amor do próprio Deus, a apoiar a sua vida nas certezas de que a obra de Cristo nos coloca na salvação, apoiar a sua vida de maneira em que a gente olha para a sepultura e lembra, nos encontraremos logo. Como diz o salmista, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, nada mesmo. Amém. Convido o pastor Cláudio, que vai nos dirigir em oração. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, que nos determinaste sofrimentos e a morte, juntamente com nosso sentarmos com Ele na glória, concede-nos a graça de sermos sempre submissos à Tua santa vontade, que continuemos firmes e inabaláveis na fé verdadeira até o fim, e encontremos paz e alegria mortos, e na glória do mundo vindouro, por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como bondoso Deus achou por bem, na sua sábia providência, chamar o nosso querido pastor, tio, amigo e irmão desta vida para junto de si, entregamos o seu corpo para que o que veio das cinzas volte às cinzas, e o que era pó retorne ao pó. Fazemos isso na esperança da ressurreição para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o poder que tem, para subordinar a si todas as coisas, tanto no céu como na terra. Deus Pai que criou este corpo, Deus Filho que, com o seu sangue, redimiu este corpo junto com a sua alma, Deus Espírito Santo, que pelo batismo santificou este corpo para ser o seu templo, guarde estes restos mortais para o dia da ressurreição dos mortos. Amém. Em conjunto oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu aprendi muitas coisas com o tio Fermino. Eu quero primeiro agradecer a tia por ter sido uma mãe, e o tio ter sido meus pais, até hoje. Eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi, que eu sempre coloco em prática nas minhas mensagens, é o que ele gostava de fazer no final. Sempre declamando alguma estrofe de um hino sacro. E eu escolhi o hino que eu mais gosto. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Já é lugar e já está na pátria celeste nosso querido tio, pastor Fermino. Esse é o nosso lugar também. Que Deus abençoe a cada um de nós, ao ouvirmos sempre nossos pastores, ouvirmos sempre a palavra do nosso Deus,
que nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Cantamos mais um hino, o Graças Dou por esta vida. Nesse momento a gente vai para as palavras finais. Primeiramente a gente passa a palavra para a família. Depois a gente vai passar a palavra também para o nosso conselheiro, que traz a palavra tanto do nosso distrito como de autoridades aí da nossa igreja. Obrigado, pastor Ezequiel. Difícil falar da partida de um pai. Mas mais do que um pai, um amigo, um mentor, um conselheiro, o nosso bom pastor. Falando em nome também das minhas irmãs, nós somos criados num berço cristão, nós somos criados de acordo com a doutrina bíblica, e nós crescemos nos amando uns aos outros. E esse é o legado principal. E como Cristo diz,
Amai-vos uns aos outros. Esse é o principal mandamento, como a si mesmo. Permanecem a fé, a esperança e o amor. E o mais importante de todos é o amor. Agora se despede aqui a matéria. Se despede um corpo já sem vida. Um corpo que lutou. Um corpo que bravamente, quem acompanhou os últimos dias do pastor Firmino sabe que ele resistiu, que ele lutou, ele procurou a cura, ele venceu muitas doenças, mas Deus o chamou para evitar o maior sofrimento. Pela biografia dita e escrita por ele mesmo, ele disse: nasci no dia 27 de dezembro de 1943 em Rio Ligeiro, município de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Sou filho de Luiz Bintian e Carolina Mundel Bintian. Como meu irmão mais velho, Martinho, estava fazendo curso de pedagogia no Seminário Concórdia de Porto Alegre, meus pais decidiram também me enviar para o Utucandário, pois o desejo deles é que eu fosse pastor. Assim, aos 11 anos, ingressei no Seminário Concórdia. Em 1964, após 9 anos de estudo no seminário, fiz estágio em Três Passos, Rio Grande do Sul. E no dia 5 de dezembro de 65, se realizou a minha formatura no Templo da Congregação Cristo de Porto Alegre, quando meus pais alegremente estiveram junto comigo. Fui designado para trabalhar na paróquia de São José Pequeno, lá no Espírito Santo. Um grande desafio, sendo que eu não tinha ainda saído do Rio. A sede da paróquia era interior, sem energia elétrica, e o atendimento às congregações inicialmente era feito a cavalo. Depois a paróquia adquiriu um jipe, e aí se tornou um pouco mais fácil e mais rápido o deslocamento. Dirigia as mensagens em português e logo após fazia um resumo na língua alemã, pois a maioria falava a língua pomerana e tinham dificuldades para entender o nosso português. De junho de 1969 até outubro de 73, atuei na paróquia de Bom Jardim do Sul, município de Ivaí, no Paraná. Paróquia essa constituída de 8 congregações, 6 pontos de pregação. Primeiro as viagens eram feitas de jipe e depois com uma rural Willis. E lá conheci a minha querida Célia e o Gemberg na época. No dia 9 de janeiro de 1971, contraí matrimônio com a Célia, em Ponta Grossa, no templo da congregação Santa Cruz. E quem fez o casamento foi um colega de seminário, pastor Assis. Em 1973, recebi e aceitei o chamado para a paróquia de Três Passos, onde voltei. Atuei de outubro de 73 até janeiro de 83. A paróquia era constituída de 14 congregações e 8 pontos de pregação. Em Três Passos nasceram os filhos Adriana e Leandra, Heber Marcelo e Daiana Cristina. Já a Priscila nasceu em Joaçaba, quando então fomos para morar em 83. Após ter trabalhado durante 14 anos e meio em Joaçaba, em julho de 97, eu recebi e aceitei o chamado para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A paróquia era constituída por 2 congregações. Atuei durante 14 anos em Cruz Alta. No dia 30 de julho de 2011, foi feita a minha desinstalação da congregação Cruz de Cruz Alta, oficiado pelo presidente da IELB, Egon Koperek, quando também foi me concedido o título de pastor emérito. Para quem não é familiarizado, quando o pastor então resolve se aposentar e não ter mais um chamado de congregação formal. Transferimos residência então, agora aposentados, para Balneário Camboriú, onde havíamos adquirido uma casa. Mas a convite da Paróquia Santíssima Trindade de Itajaí, ainda atuei na celebração de cultos e a regência de coral por mais 9 anos. Ainda substituí o pastor Ezequiel nas suas férias ou em algumas eventualidades e fiquei honrado em poder pregar para os meus colegas e membros de congregação. Os cargos distritais que eu tive, todos os distritos fui conselheiro espiritual da diretoria dos jovens. Nos distritos Paraná Leste, Noroeste Gaúcho, Vale do Rio do Peixe, Vale do Rio Ijuí,
eu fui conselheiro da diretoria das Serras. No Distrito Noroeste Gaúcho, fui conselheiro da diretoria dos Leitos. E nos cargos da IELP, fiz parte da comissão de colóquio e da área de comunicação. Fui conselheiro distrital do Distrito Noroeste Gaúcho, Vale do Rio do Peixe e Vale do Juí. Em 2015, fiz a minha viagem dos sonhos, onde a família programou e fomos para a Alemanha. Visitamos os caminhos de Lutero e para poder conhecer a origem da nossa igreja e tudo aquilo que eu estudei no seminário. E aqui um parênteses, eu fiz questão de levar equipamento de filmagem e todo lugar que nós íamos, eu pedia: pai, o que aconteceu aqui? Pai, narra o que aconteceu aqui. Fizemos um pequeno vídeo sobre a Reforma Protestante, que ficou muito bom, inclusive. Temos que fazer uma divulgação para que a igreja consiga entender a história viva do local que ela aconteceu, narrado pelo querido pastor Firmino. Quando, então, em 2015, após exames, foi detectado câncer no intestino, a primeira reação foi de grande preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a vida estava nas mãos de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O médico disse que a cirurgia era necessária. Tudo foi bem sucedido, mas foi constatado também um grande tumor no fígado. Diversas sessões de quimioterapia para diminuir o tumor e então fazer a cirurgia, que ocorreu em setembro de 2016, quando foi feita a segunda cirurgia. Quem lembra, ele acabou entrando em coma e por muito pouco ele já não partiu naquela data. Ele viu coisas no seu subconsciente que realmente só Deus explica. Mas Deus disse: ainda não é a tua hora, volta e cumpra a tua missão. Porém, agora em 2024, foi o ano de grandes investigações de uma nova doença que estava afetando meus movimentos, principalmente nas pernas. E no início desse ano 2025, foi finalmente diagnosticado como um parkinsonismo atípico, que fez perder muito rapidamente os movimentos de todo o corpo. Também apareceu novamente câncer no fígado e intestino. Muitas complicações vieram, e inevitavelmente Deus me chamou nesse dia 17 de março de 2025, a 1h23 da manhã. Os filhos Heber e Dayana, seus cônjuges, meu cunhado Heron e minha querida esposa Célia estavam presentes, juntos comigo. E agora estamos aqui no sepultamento com pessoas queridas e que me querem bem. Dizer, realizei sepultamentos de tantas outras pessoas, inclusive dos meus pais. Batizei e casei, orientei e confirmei milhares de pessoas em quase 60 anos de ministério. E agora sempre orei para que o Pai Celestial abençoasse toda a igreja, as pessoas de bem e por muitos enfermos que conhecíamos ao longo do tempo. Eu sou testemunha, porque todas as manhãs o pai e a mãe oravam por todos os enfermos da igreja e a quem pedia oração. E Deus ouve as nossas orações. E parto feliz porque combateu o bom combate, venceu a carreira e agora Cristo, então, concedeu o consolo eterno. Acima de tudo, a família agradece, em nome agora da família, ao bondoso Deus por tantos benefícios e tantos momentos incríveis com o pastor Firmino. Ao final dos seus dias ficou acamado e com uma mínima comunicação verbal. Deus o recebeu no céu nesta madrugada. Teve uma vida abençoada por 54 anos de matrimônio. Planteiam a sua partida a esposa Célia, os filhos Adriana e Leandra, casado com Ezequiel Pires, com os filhos Ezequiel Júnior, Carolina e Fernando, Heber Marcelo com a sua namorada Karina, assim como os filhos de Heber, Grace, Pietro, Maria e Sebastião, também a Dayana Cristine, casada com Marcelo e a pequena Ana, a Priscila Lidiane, casada com Francisco, e os filhos Tito e Pedro. Também choram a sua partida 4 irmãs, 2 irmãos, cunhados, cunhadas e outros inúmeros parentes e certamente milhares de amigos.
A família agradece a todo o apoio nesse momento de despedida e convida para o culto de agradecimento, que será realizado no dia 23, às 20 horas, na Congregação Evangélica Luterana Esperança, de Balneário Camboriú, na rua Dom Sebastião 33, na Vila Real. Esta é a biografia do nosso querido pastor Firmino Vídeo. Deixará saudade, deixou o seu legado, e em nome meu e das minhas irmãs, nós queremos agradecer, junto com a minha mãe, tudo que ele fez. Agora a Dayana vai também fazer um agradecimento muito especial a todas as pessoas que o visitaram e principalmente as pessoas que cuidaram dele nesses dias. Serei breve. Primeiro, obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado a todos vocês que visitaram meu pai nesses últimos tempos. Obrigado por todos os abraços. Obrigado a todos os pastores que deram palavras de consolo, não só para o pai, mas para nós, principalmente para a mãe. Obrigada, mãe, pela companheira exemplar. Não é que você foi, que você é para o pai. Obrigado pelo exemplo de casal que vocês foram, no qual nós nos espelhamos. A minha missão de vir aqui hoje é agradecer a todos os profissionais que nos ajudaram nesta caminhada, não só de 2024 e 2025, mas desde 2015. Muitos dos profissionais da área da saúde se tornaram nossos amigos. Choram conosco a perda do pai. Agradecer aos inúmeros médicos, especialmente a médica que nos acompanhou nessa última semana, geriatra. Ela foi excelente, a doutora Kate, que nos ajudou a entender o processo de morte fisiológica e nos deu paz para a partida do pai. E foi muito especial a partida dele. Não sei se todos sabem, mas ele morreu em casa, rodeado por todos nós, e isso foi muito especial. Agradecemos aos médicos neurologistas, a fisioterapeuta Débora, que está há muito tempo, cuidando do pai e da mãe também. As cuidadoras, eu estou vendo a Lu ali. Obrigada, Lu, por ter vindo. Não sei se a Patrícia veio também, que esteve conosco desde o início. Não. Quem passa por momentos como esse sabe a importância de ter pessoas capacitadas para nos auxiliar. E Deus capacitou essas pessoas para estarem ao nosso lado, para dar o suporte necessário. Então, eu vim aqui agradecer especialmente essas pessoas que nos ajudaram, agradecer publicamente essas pessoas que nos ajudaram, que foram muitas, tá? E eu só gostaria de citar aqui a última conversa, a sabedoria do pastor Firmino em todos os momentos. A última conversa que a Ana teve com o vô. A Ana já tem um vô falecido, e a Ana falou: vô, quando você chegar lá no céu, você vai encontrar o vô Sérgio? Sabiamente ele disse: se ele estiver lá, eu vou. Então agora nós esperamos, Ana, que os avós, os avós da Ana, o vô Sérgio e o vô Mino, estejam conversando muito sobre as coisas daqui, estejam contando sobre a família, o vô Mino esteja contando sobre a família e sobre a Ana e sobre todas as pessoas, encontrando todos os familiares, que eles estavam com tanta saudade, tá? Mais uma vez, obrigada a todos, por todos que colaboraram para acalmar o nosso coração também. E a todos os familiares que vieram de longe estão aqui. Convidamos agora o neto primogênito, Ezequiel Pires Júnior, que fez uma poesia de homenagem ao avô. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de ler esta poesia, eu gostaria de falar algumas palavras brevemente. É um dia difícil, de dor e tristeza para a nossa família e para os milhares de amigos do pastor Firmino, apelidado carinhosamente por mim de vô Mino. A palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 13: muitos hospedaram anjos em suas casas.
sem perceberem que eram anjos. Foi um anjo que se hospedou nesta família, e ele veio com uma missão, trouxe alegria, paz e união. Firmino foi como um vento que entrou na casa, passou por uma porta, passou por uma janela, fez morada, deixou uma brisa suave e depois saiu. Que o Senhor Jesus Cristo esteja consolando o coração de todos os familiares, que com toda a certeza do mundo, o Vomino foi para os céus, para ser promovido a cidadão celestial. Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração de todos neste momento. Eu gostaria agora de ler uma breve poesia que eu escrevi nesta madrugada ao saber do falecimento do pastor Firmino. A vida é como um sopro, uma linha tênue entre a alegria e o choro. Outrora fulguras, outrora se esvai em solidão. Nem mesmo as escuras, nas duras clausuras, se encontra a razão. Quem dera eu tivesse tal explicação. A vida e seus mistérios, que se escondem de estação em estação. Já estive lá, errei e chorei, sozinho sentei, pequei e não via ninguém. Até que tarde, mas a tempo, descobri que existe um rei. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. A dor e a perda se resumem a quem fica. Hoje os céus estão em festa com a chegada do seu firma. Eu, o seu primeiro netinho, se ouve hoje o barulho do sino, me lembro com fraterno carinho o apelido que lhe dei, o famoso Vomino. Das Páscoas aos Natais e viradas de ano, cruz alta, destino certo, sem engano. Ficam as memórias das inúmeras histórias dos primos na igreja, brincando por debaixo das cadeiras, as chamadas da avó Célia para controlar a atmosfera. Passado, presente e futuro, chamado, legado e o luto. Trajetória marcada pelo mundo, que as boas lembranças prevaleçam sobre a dor. Com certeza será lembrado com carinho e amor. Esta é uma homenagem ao homem, conhecido pelos netos por Vomino, e para o mundo, pastor Firmino. Obrigado, Júnior. E agora a nossa matriarca, fiel escudeira, fiel companheira, minha mamãe. Se eu consigo. Eu tenho o dom que Deus me deu de escrever em acróstico. Nome do meu companheiro, Firmino Pinti. Firmino Pinti, servo dedicado e fiel ao seu Salvador Jesus. Relembramos hoje sua jornada, muitos atos de fé são elencados. Importa hoje para nós que você segue a luz, na qual viveu, creu e fez sua caminhada. Os que com ele conviveram podem confirmar. Bom exemplo ele deixa para parentes e conhecidos, um vasto campo de mensagens a guardar, no coração para lembrar sua dedicação ao Salvador, do qual serviu por 81 anos. Sim, porque ele era o pastorzinho. Criança ainda já convidava vizinhos para a igreja chegar. Hoje cá estamos, nos despedindo do seu corpo, e lembrando sua fé e seus atos de servo do Senhor, na certeza
que no colo de Jesus está a descansar. Muitas são as coisas que poderiam ser ditas, mas eu sou o que sou hoje, como esposa de pastor, cristã, com esse testemunho que eu sempre procuro vivenciar, por causa dele, porque ele sempre me incentivou. Vai fazer, eu não sei, sabe sim, vai. E eu aceitei muitos desafios, e cá estou eu, e digo a vocês, continuem crendo no seu Senhor e Salvador Jesus, que é Ele que nos leva para a pátria celeste, e lá nós poderemos reencontrar todos aqueles que já foram na nossa frente. Não é um dia de choro desesperador, porque nós cristãos cremos sempre que Jesus está ao nosso lado e nos carrega no seu colo. Como eu disse hoje quando eu escrevi na madrugada, ele teve a alta celestial. Jesus o chamou e está com ele em seu colo. Obrigada. Antes de devolver a palavra ao pastor, apenas um pequeno relato. Meu pai, nesses últimos dias, ele já não conseguia mais conversar, só se comunicava com pequenos gestos e depois apenas com as pálpebras, e ele realmente lutou. Seu coração lutou, seu rim lutou, seu pulmão lutou, mas ele finalmente descansou e hoje ele está com Deus. Nós cristãos temos a certeza da vida eterna. Eu tenho a absoluta certeza que Ele está junto de Deus, junto com os seus. E por isso não é um momento de alegria ou de desespero, porque nós temos a certeza que vamos todos nos reencontrar. E por isso nós ficamos alegres que Ele encerrou a sua carreira, combateu o bom combate e foi firme na fé para a sua salvação. Obrigado a todos vocês que fizeram parte da vida do pastor Firmino. A todos vocês que sempre cultivaram a amizade, que ouviram e aprenderam, e que não esqueçam tudo que ele ensinou, que Deus foi Cristo que deixou aqui na terra. Obrigado. Obrigado às famílias. Passamos então para finalizar aí a palavra ao nosso conselheiro, pastor Martin Breno. Não quero me delongar neste momento, porém estou representando aqui como conselheiro do Distrito Leste Catarinense, o distrito. Por outro lado, também estou representando a presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que enviou uma mensagem para ser lida neste momento. E por sua vez também representando a pedido ao BEM, que são os obreiros eméritos, já mencionado anteriormente, são aqueles pastores que continuam sendo pastores chamados, mas não mais com uma congregação específica a atender, mas chamados para quem quiser chamá-los para a pregação do Evangelho, ou enfim, estão à disposição da igreja. E por sua vez, o pastor Firmino também era o conselheiro da diretoria regional, que é todo o estado de Santa Catarina, das servas, da Liga de Servas Luteranas. Então, também em nome do Distrito Leste Catarinense, em nome da OBEM e em nome também da diretoria regional das servas,
eu quero transmitir a seguinte mensagem, depois no final vou ler também a mensagem enviada pelo presidente. Por parte da OBEM, é bem curto, bem rápido, para a irmã Célia e filhos e famílias. Cita o texto de Daniel 12:3. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com o brilho que nunca se apagará. Quem envia esta mensagem é Eugênio Edeltraut, que são os que normalmente enviam a mensagem em nome da OBEM. Quero mencionar, esse texto já foi lido antes, mas eu quero que esse texto sirva também de conforto e consolo para vocês. De João 14, 1-3, quando Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sim, Deus Pai tem este lugar. E Jesus diz: eu vou preparar este lugar. Normalmente, quando nós pensamos em vou preparar este lugar, nós pensamos a Jesus depois da sua subida, 40 dias depois da sua ressurreição, quando ele subiu aos céus. Mas eu preciso lembrar que Jesus, na verdade, preparou esse lugar praticamente, ou podemos dizer assim, no dia seguinte em que ele falou estas palavras. Porque o que faz nós estarmos neste lugar é aquilo que Jesus fez no dia seguinte, porque estas palavras foram ditas por Jesus na quinta-feira, que nós chamamos de Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, Jesus fez aquilo que era necessário para que este lugar de fato fosse de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, quando nós confiamos estar na casa do Pai, é porque Jesus, naquele dia seguinte, de ditas estas palavras, fez isto por cada um de nós. E por esta razão é que nós, por exemplo, cantamos Caminhando Alegres, Vamos para os Céus e tantos outros cânticos, onde que nós demonstramos a nossa fé, a nossa confiança de que estamos indo para o céu. Isto é possível porque Jesus, naquela sexta-feira, entregou a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, nos dando a salvação eterna. Quero também nesse momento, como eu falei, representando também a diretoria da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ler a carta enviada pelo pastor presidente, o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da IELB. Escreve ele assim: durante o longo período de tratamento médico, a IELB esteve unida com o pastor Firmino Binck e com a sua amada família em oração, pedindo que o bondoso Deus cuidasse de seu amado servo e da sua família. Hoje, quando nos despedimos deste abnegado e consagrado servo de Deus, nos unimos à família na dor da despedida e na esperança do feliz reencontro no glorioso dia da segunda vinda de Cristo. Este é um daqueles momentos nos quais não encontramos palavras humanas que possam expressar o que os corações enlutados sentem e precisam ouvir. Mas o nosso amado Deus sempre tem uma palavra certa para todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso mencionamos aqui as palavras de Deus, ditas através do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículos 20 a 26. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que a mensagem, que a ressurreição de Jesus, a qual celebramos em todos os domingos e em todos os dias da nossa vida, nos lembre hoje que ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, e que na sua volta todos os mortos serão ressuscitados, e os crentes em Cristo serão levados de corpos e alma para a bem-aventurança eterna. Que estas palavras consolem a todos que hoje choram pela morte do nosso querido pastor Firmino Pink. Recebam as sinceras condolências e o fraterno abraço da diretoria nacional e de toda a IELB. Porto Alegre, 17 de março de 2025, assinado pelo presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller. Obrigado. Nós vamos finalizar. Cerimonialista, senhor Sidney, por favor, ele vai orientar como que vai funcionar agora as despedidas, o fechamento, e depois do fechamento a gente estará cantando a última canção. Pastores muito queridos, amigos, conhecidos, obrigado por trazer a palavra de Deus no meio de nós, que é tão importante, não é? Nesse momento, nós... Eu só quero saber, minha amada, se durante a despedida vocês irão entoar hinos, senão eu coloco... Não, é? Então tá. É? Senão eu coloco no... É? Tá bom. Nós iremos fazer da seguinte maneira, para fazermos uma despedida com toda a dignidade que o nosso querido pastor Firmino merece, não é? Dignidade e respeito, assim como Jesus nos ensinou. Nós iremos fazer a homenagem com a chuva de pétalas de rosas, e assim que fecharmos a cortina, dar-se-á por encerrado então o velório e as homenagens ao nosso amado Sr. Pastor Firmino. Mas então, antes de fechar a urna, eu quero convidar a esposa, os filhos, as pessoas mais próximas, eu peço a compreensão, porque não cabe todo mundo aqui em cima, a ficarem aqui do lado esquerdo, por gentileza, da urna, meus queridos. Muito obrigado pela atenção. E peço a compreensão dos demais, que comece uma fila por aqui, saindo por lá, tá bom, meus queridos, meus irmãos em fé? Assim todo mundo consegue se despedir do pastor Firmino como ele merece, tá bom? Os familiares irão ficar aqui do lado esquerdo, não cabe todo mundo, né? Isso já falo. E os demais, por gentileza, formam uma fila por aqui, saindo por lá. Então, mais uma vez, em nome da família, nosso muito obrigado pela presença de todos. E pastores, obrigado por trazer a palavra de Deus no meio de nós. Por gentileza, obrigado. Muito obrigado. Senhor meu Deus, quando eu
Sabedoria e poder, bondade.
Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade. Auxílio a nossa capela não esqueça da pertença particular, bolsas, celulares, agasalhos, enfim. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome da família, nossa gratidão eterna. Muito obrigado, meus queridos, pela atenção e carinho. Obrigado. Muito amor no coração, que Deus possa abençoar e nos dar todos